Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Motivo de satisfação, estamos hoje mais uma vez aqui na lição de terça-feira com o título Espera e Missão. Aqui, irmãos, faz menção a dois momentos bem próximos um do outro. O capítulo 24 do Evangelho de Lucas, ele termina dando continuidade, ou seja, termina no capítulo 24 e o livro de Atos, no capítulo 1, já inicia a continuação do que estava no capítulo 24. É claro que entre Lucas e Atos tem um Evangelho de João, e pasme com isso. Entre a escrita de Lucas e o escrito de João, tem ali cerca de pelo menos mais de 30 anos, uma vez que o Evangelho de Lucas, como também o livro de Atos, foram escritos ali próximo ao ano 60, a maioria dos estudiosos, inclusive o próprio Rodrigo Silva, em seu livro A Bíblia de Aleph e a Ômega, também corrobora para isso. E eu observei aqui alguns contextos históricos referente à data, né, de que o livro foi escrito. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos foram escritos no mesmo ano, então ali foram próximos um do outro, já que o Evangelho o Evangelho de João foi escrito 90 anos, ou seja, no ano depois do ano 90 de nossa era. Um foi escrito no ano 60 e o outro mais de 90 anos. Então ali tem mais de 30 anos entre um livro e outro de escrito, mas está no meio. Mas isso aqui eu estou falando só de forma didática, não tem nenhuma relevância ou comprometimento em relação a uma questão e outra. Claro, o Evangelho está ali para compor os quatro iniciais, né? Mas Atos foi escrito muito antes do Evangelho de João. Mas me chama a atenção é a maneira que agora espera a emissão. Eu confesso, irmãos, aqui que nessa pergunta do autor, ele dá uma possibilidade de uma resposta onde nós temos uma resposta. Embora ele fale que seja provável, eu não tenho nem cacife para discordar aqui dos autores da lição, né? Uma vez que é uma equipe que fez a lição de escola sabatina. Mas aqui ele dá uma possibilidade de que é bem provável que eles estivessem orando por sabedoria, pedindo a Deus força, coragem para cumprir a missão. Bem, o livro Atos dos Apóstolos descreve que a causa daquele momento de oração especificamente não foi essa. Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas deixa-me falar aqui da parte inicial. Eles estavam todos num só lugar. Me chama a atenção o espírito que os habitava nele agora. Pedro começa agora a validar as escrituras. Importa que se cumpra as escrituras. Olha só, lembre-se de que quando Jesus fala para os anjos, né, falou para aquelas mulheres que importa que as escrituras fossem cumpridas, elas foram até os discípulos, falaram sobre eles, voltaram para confirmar. Quer dizer, aquele momento até então, entre esse momento e esse aqui, passou-se um tempo. E graças a Deus eles estavam tão maravilhados que agora criam a palavra. E estavam juntos, não havia mais separação. O texto fala que estava com eles cerca de 120, né, discípulos. As mulheres estavam ali presentes. Gente, para as mulheres estarem presentes nesse recinto, subtende-se com clareza, não houve mais nenhum tipo de distinção, nenhum tipo de machismo ou separatismo com as mulheres. Elas estavam juntas com os homens, também ali, com os discípulos. Há quem diga que existiam ali as mulheres que eram esposas dele, mas a distinção que é feita de Maria, que provavelmente já estava bem, com certeza estava viúva, né? A história relata que João morreu ainda no início do ministério de Cristo, ou bem antes disso, melhor dizendo, né? Ele estava ali por cerca de 12 anos, depois desse período, não temos uma data precisa, eu pelo menos não tenho. Mas ao falar de que Maria estava ali, citando ela sozinha e as demais, subtende-se que com as outras mulheres era bem provável que fossem as esposas daqueles homens. Não só as esposas, mas estavam aquelas que acompanharam. Então nós temos aqui uma grande demonstração de uma conversão completa, genuína. Eles não faziam mais distinção entre homens e mulheres. Estavam juntos orando. E outra coisa que me chama a atenção, a oração era com o mesmo propósito. Não houve divergência ou dissensão na oração que foi feita. A oração foi feita de forma unânime. E aqui no verso 14, olha o que é que diz o texto. Atos 1, verso 14. Todos eles se reuniram em oração, com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então, quando fala de Maria, especificamente aqui distinto, dá-se a entender essa possibilidade. E as demais, provável fossem seus a companheira, né, as esposas, provavelmente tinha sido. Mas me chama aqui a atenção, era o propósito. Quando a gente vai para o verso 24, fala assim, em seguida oraram, Senhor, Tu conheces cada coração. E agora,
essa oração é diferente da oração inicial. Essa que aqui é dito, provavelmente pedindo por sabedoria, Ellen White descreve que naquele momento ali eles estavam contritos, com o coração realmente triste por terem causado dor ao Salvador anteriormente, quando ele falava as Escrituras, quando ele endossava a palavra e eles não acreditavam. Para confirmar, observe aqui a leitura do livro chamado Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e na página 35, o texto diz assim: os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens e, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. A lição fala da possibilidade, né? É provável que pedisse sabedoria. Nesse aspecto, eles têm razão. Mas olha o que diz mais embaixo. Esses dias de preparo foram de profundo exame de coração. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual e suplicaram em oração ao Senhor a santa unção que os devia capacitar para o trabalho de salvar almas. Não suplicaram essas bênçãos apenas para si. Sentiam responsabilidade de que lhes cabia nessa obra de salvação de almas. Compreendiam que o Evangelho devia ser proclamado ao mundo e reclamavam o poder que Cristo prometera. Anteriormente a isso, aqui fala assim, aproximavam-se mais e mais de Deus e, fazendo isto, sentiram-se que era um privilégio ser-lhes dado associar-se tão intimamente com Cristo. A tristeza lhes inundava o coração ao se lembrarem de quantas vezes o haviam mortificado por terem sido tardios na compreensão, falhos em entender as lições que para o seu bem estivera buscando ensinar-lhes. Então, assim, entre outras coisas, né? O autor da lição ele cita essa possibilidade de só pedir sabedoria, mas aqui no livro Atos dos Apóstolos o leque é aberto. Foi feito um exame de coração, ninguém agora achava-se melhor do que o outro, eles pediram perdão pelos seus pecados, reconheceram suas culpas e agora estavam dispostos a fazer valer a missão. Lembre-se, o tema da lição é espera e missão. E enquanto esperavam, o que aconteceu? Eles esperavam no comportamento, na atitude de oração e exame de coração, como nós lemos aqui no texto. Era necessário que todas as barreiras que separavam ele do Espírito Santo fossem retiradas. O Espírito Santo só poderia ser derramado e conceder-lhes a bênção de sua presença, ou o dom ser de fato concedido, quando essas diferenças fossem retiradas. E eles precisavam pedir que o Espírito Santo atuasse para que retirasse. E agora eles estavam habilitados pelo Espírito Santo a levar com propriedade a missão que lhes foi confiada. E aqui eu observo também num livro chamado Atos, contando a história da Igreja Apostólica, olha só, do Mário Veloso. Eu acho interessante o ponto que ele descreve aqui, sabiam que não permaneciam fisicamente juntos com Cristo por muito tempo. Com humildade, pediram perdão uns aos outros e manifestaram firme propósito de trabalhar sempre em união. É isso que nos deve fazer levar avante a missão. É tirar as divergências, pedir perdão para que Deus nos use, nos habilite. Não há sucesso na obra evangelística se no coração não há de fato uma contrição pelo pecado. E aqui, enquanto esperavam, buscavam de Deus a capacitação. E a missão lhes foi confiada e Cristo os habilitou. E logo em seguida acontece o que nós conhecemos como a chuva do Espírito Santo ou a descida do Espírito Santo. Eles então receberam, foram dotados ali do dom de línguas, automaticamente se converteram cerca de 3.000 pessoas. Mas lembre-se que para isso acontecer houve um preparo particular. A mesma coisa nós hoje. Eu não posso, irmãos, levar avante a obra de Deus se eu tenho pecados acariciados dos quais eu não quero resolvê-los. Não tem como. O texto sagrado chega a dizer que eles pediram para que houvesse arrependimento. E aqui, no capítulo 1, e o verso... Deixa-me ver... Capítulo 1... rapaz, agora me deu um branco, Mas aqui no capítulo 1 tem um texto que fala que eles pediram, né? Arrependeram-se. Eu citei o texto do livro Atos dos Apóstolos, mas houve entre si a convicção de que eles deveriam levar avante esta mensagem e não só pregar, como também levarem essa mensagem aos outros, pregarem aos outros, mas também em si. Eu acho que é Lucas, capítulo 24. Eu estava falando aqui com vocês e me veio à mente. Deixa eu só ver essa questão de Lucas, capítulo 24.
para com que possa trazer com mais propriedade para você. Lucas capítulo 24. Rapaz. Eu vou ficar devendo esse texto, infelizmente. Mas eu lembro que eu li sobre isso, rapaz, aqui, falando sobre essa situação. Eu peço perdão aí a vocês, porque vai acabar ficando dessa forma. Mas eu vou lembrar e quando for no vídeo de amanhã eu publico para vocês, né? Peço perdão de todo o coração. Mas o propósito era esse. Jesus queria que eles pregassem a mensagem também de arrependimento que trouxesse conversão. Mas para isso, houve necessidade de que eles primeiramente se arrependessem. E como eu li para vocês aqui, que o texto aqui encontrei, graças a Deus. Olha só, capítulo 24 de Lucas e o verso 46 diz assim: está escrito que Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Agora envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder. Pronto. Lucas capítulo 24 e o verso 46 fala que essa era a mensagem que eles deveriam levar. E enquanto estavam lá, eles só podiam dar aquilo que eles tinham, né? Então eles se arrependeram, pediram perdão uns aos outros, não havia mais entre eles diferença de superioridade e o Espírito Santo os habilitou. O vídeo ficou bem extenso, peço perdão porque eu acabei esquecendo, não estava programado para lembrar esse texto, mas as coisas vêm na mente. Mas que Deus agracie você, que a gente leve em consideração o tempo de espera, tem que haver um preparo particular. Sabe, todos nós esperamos pela obra de Deus ser feita, mas eu tenho que ter um exame de coração com Ele, para que Ele me habilite. Não há como o trabalho ser levado avante com a prática de pecados conhecidos. Que Deus, portanto, nos ajude e que, enquanto esperamos em Cristo pela missão que nos é feita, caso isso venha acontecer, estejamos em condições, pelo Espírito Santo, para levar avante a sua obra. Deus abençoe você. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela certeza da Tua atuação. Nos ajuda, ó Deus, a enquanto esperamos, possamos esperar em contrição, esperar com oração, esperar com dedicação de recebermos o Espírito Santo. Assim como foram com os discípulos, e eles foram habilitados por Ti a levar a Tua palavra, faz isso conosco também, Senhor. Perdoa nossos pecados e nos usa para o Teu serviço. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, com a graça de Deus.